prática desse budismo está muito relacionada à relação mestre-discípulo. E aí o nosso mestre disse o seguinte, no final desse ano de 2013, nós todos vamos fazer o nosso Roshaku Kenpon, né? Significa, nós todos vamos, através da prática rigorosa, dedicada, né, verdadeira, a gente consegue abandonar aquilo que é provisório, né, e manifestar o que existe de mais essencial na nossa vida. Para nós isso é felicidade absoluta, né? A gente poder viver nesse mundo manifestando a nossa essência é a felicidade absoluta. Então o nosso mestre disse isso, e quando ele determina isso, ele determina para o mundo inteiro. Então se cria uma onda de energia no mundo todo com esse foco. Então se a gente entra nessa onda, a nossa vida se movimenta com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, né? Então assim, o nosso foco para o ano que vem, que é a nova era, né? É o início da nova era, é exatamente esse, da gente manifestar a essência, o que é essencial na nossa vida, e abandonar tudo aquilo que é provisório, tudo aquilo que a gente olha que meio que não existe, né? Então a gente abandonar tudo isso que faz a gente sofrer. Porque quando a gente consegue ver a nossa vida através daquilo que ela tem de essencial, como o ensino budista explica, a gente deixa de ter aquele sofrimento horroroso. A gente pode até sofrer porque a gente é ser humano. E é para sofrer mesmo, né? Senão vira desumano. Então a gente até sofre. Mas por baixo desse sofrimento existe uma sensação de esperança e de felicidade que é inabalável. Então assim, as pessoas que vieram aqui fazer relato, elas disseram exatamente isso. Houve um sofrimento, há um sofrimento, mas assim, por baixo desse sofrimento existe uma certeza. E essa certeza é de quê? De que eu sou merecedora da felicidade, que eu sou capaz, de que eu tenho competência para lutar e conseguir a minha felicidade. Então assim, meio que é isso o ano da nova era. E como é que isso acontece? Né? Porque a gente, quando vem a primeira vez, o pessoal diz assim, você ora no meu Horengekyo, tudo acontece, tudo resolve. E a gente acha meio esquisito esse negócio, né? Como ela falou aqui, esse negócio assim, tudo acontece, né? Felicidade. Como é que é esse negócio? Né? E esse negócio é muito simples. Porque, como mostra a física quântica, o simples explica o complexo. Né? E assim, quando a gente diz que é simples, não quer dizer que é linear. Não quer dizer que é previsível e que tem uma causa e que anda que nem um relógio. Não. Né? Quando a gente fala de budismo, a gente fala de teoria do caos. Mas quando a gente fala da vida, a gente está falando da teoria do caos também. Né? Então, como é que é esse negócio? O nome disso, do que hoje eu diria que é o ponto central de tudo isso que está sendo dito pelo nosso mestre, se chama conexão. Conexão. O budismo, antes do budismo, no hinduísmo, na Índia antiga, as pessoas diziam assim, a vida é formada por uma rede. Então esse conceito de rede, que a gente hoje acha que é super pós-moderno e tal coisa, super tecnológico, né? Esse conceito de rede aparece na Índia antiga, e esse conceito de rede aparece, que ainda não tinha tecnologia para explicar isso de uma forma mais muito poética. Esse conceito aparece da seguinte maneira, a vida é uma rede, e uma rede é formada pelo quê? Pelos nós e pelas conexões, as ligações entre os nós. Aqui tem um nó, que é ela, tem outro nó que sou eu, e aqui tem conexões entre nós, que podem ser conexões de amor ou de aversão. As conexões de amor ou de aversão são muito poderosas para definir o futuro. Então, assim, as pessoas com quem eu tenho conexões de amor e de aversão, eu tenho uma alta probabilidade de nascer próximo dessas pessoas. Então, exatamente. Dica número 1, não
tenham conexões de aversão. Porque vai nascer com marido e mulher, vai nascer com um filho, né? Então aquela pessoa que a gente olha e diz assim, não tem nada a ver, horrorosa, vamos mudar. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que mudar. Porque isso está construindo uma relação futura de proximidade, né? Então a primeira coisa da rede, assim, da definição da rede de Indra, lá do hinduísmo, dizia o seguinte: a vida é uma rede formada por nós em conexões, e o brilho da rede da vida depende da capacidade de cada nó de refletir o brilho do outro nó. Então o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a minha vida brilha quanto mais eu for capaz de refletir o brilho do outro. O que é refletir o brilho do outro? Refletir o brilho do outro é olhar para o outro e dizer assim, eu estou diante de um Buda. Né? Cada pessoa que eu vejo é um Buda em potencial. Eu posso não estar enxergando, eu posso estar achando ela horrorosa. Mas ali tem um Buda. Né? E quanto mais eu for capaz de acessar esse Buda que existe na vida do outro, mais a minha vida brilha. Porque eu mostro para ele que ele é um Buda, mesmo quando ele não acredita. Então quando eu olho, e essa é muito essa coisa da mãe, né? O filho, eu acho que isso não é para mim, acho que não vou conseguir. A mãe olha e diz assim, meu filho, você já conseguiu. E ele sai dali e consegue. Né? Por quê? Foi essa coisa do brilho. Meu filho, você tem esse brilho, você tem esse poder, você tem esse potencial. Né? Isso se chama, né, hoje em dia, de empoderamento. Então, assim, lá na Índia Antiga se falava dessa rede e dessas conexões. Né? Hoje, a gente já tem uma outra ideia de rede, uma coisa mais estruturada. Né? Então, assim, a rede é muito flexível. Né? Onde é que começa e termina a rede? Qual é o nó mais importante da rede? Então, por exemplo, da minha rede, eu não sou o nó mais importante. Essa é a primeira coisa que eu tenho que ver. Eu não sou o nó mais importante. Cada nó da rede é importante para a integridade dela. Agora, se um nó da rede disser assim, olha, não estou afim, não vou funcionar, a rede, ela tem redundância. Então, alguém vai fazer aquilo que eu não estou fazendo. Então, por exemplo, vir às reuniões, participar, interagir para poder fazer essa rede brilhar, né, é uma oportunidade única para cada um de nós. Mas se a gente não vier, alguém vai fazer. Então, assim, a rede não depende da gente. A verdade é essa. Né? Ela não depende para funcionar. Para brilhar, ela depende. Porque aí o nosso brilho, né, a nossa capacidade de refletir um do outro é importante. Então, a gente, o conceito de rede, ele faz com que a importância do indivíduo seja relativizada. Né? Então, por exemplo, tem um conceito no budismo que se chama Itai Doshino. Significa muitos corpos com um único objetivo. A tradução, muitos corpos e uma mente. Mas, na verdade, são muitos corpos com um único objetivo. Então, assim, se o objetivo de todos nós é a paz mundial, se o objetivo de todos nós é um mundo melhor, através de cada um de nós melhor, né, a característica de cada um não é tão importante. Não é importante gostar do outro. É importante respeitar o outro. O budismo não diz que a gente tem que amar. Não diz. O budismo diz que a gente tem que respeitar. Mas assim, esse respeito do budismo, que o Buda fala que é a amorosa compaixão, é a capacidade de se extasiar diante do outro. Né? É a capacidade de perceber no outro aquilo que ele tem de mais potencial, de mais elevado. É esse o profundo respeito no budismo. Né? Não é só esse respeito, ó, daqui para lá é você, daqui para cá sou eu. Não é isso. Né? É essa capacidade de se extasiar diante do outro. De saber que a gente está aprendendo com o outro o tempo todo. De saber que o outro tem alguma coisa para dizer. De saber que a nossa verdade não é melhor que a verdade do outro. Né? A nossa verdade é uma das verdades possíveis. E assim,
quando eu tenho a possibilidade de mudar de perspectiva, que foi falado aqui também, quando eu mudo de perspectiva, eu posso então enxergar a solução de muitos dos meus problemas, que eu estou vendo só sobre aquela mesma perspectiva. Né? Então, o conceito de rede, ele vai trazendo tudo isso para a gente. Né? Então, assim, que tipo de conexões eu estou criando? Então, assim, as conexões que eu crio, e aí solução de problemas no budismo. Se eu tenho algum problema, normalmente a nossa tendência como ser humano é achar que o problema é o outro, né? Aquela pessoa horrorosa, aquela pessoa que me chateia, que me tortura, que não gosta de mim, que é implicante, etc, etc, etc. Isso daí é você sair do foco do problema e dar continuidade ao problema. Por quê? Quanto mais a gente vê dessa forma, menos a gente é capaz de resolver o problema. Porque se o meu problema é ela, o problema só vai ser resolvido quando ela quiser. Agora, se o meu problema é que eu não estou fazendo alguma coisa para obter dela o que eu quero, aí eu posso resolver o meu problema. Né? Então esse é um outro conceito de Eshofune. Eu mudo aqui dentro e alguma coisa muda ali fora. Né? Isso também está no conceito de rede. Como é que a rede muda? O nó muda, as conexões fazem com que os outros nós da rede mudem. Né? Então, assim, esse conceito de Eshofune, no final das contas, é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente só deseja aquilo que existe na nossa vida. Parece que não, né? Parece que eu quero dinheiro quando eu não tenho. Não é isso? Mas assim, eu só vou querer dinheiro se o dinheiro potencialmente já estiver na minha vida. Porque se ele potencialmente não estiver na minha vida, eu não vou nem pensar no dinheiro. Né? O dinheiro vai ser uma abstração. Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar. Daquele filme Quem Somos Nós. Né? E que também está no Sutra de Lótus, esse exemplo. Esse exemplo não é igual, mas eu preciso. Em Quem Somos Nós, eles dizem assim, que quando as primeiras caravelas chegaram no horizonte, os índios olharam e não viram as caravelas. Estavam lá, as caravelas todas. E eles não viram. Né? E por que eles não viram? Porque eles não concebiam que algo como aquilo podia estar no oceano e ser uma caravela. Então, eles simplesmente, por não conceber, e é por isso que a nossa visão é uma consciência, a gente vê aquilo que a gente permite ver, a gente ouve aquilo que a gente permite ouvir, né? Então, assim, eles olharam e não viram as caravelas. E como é que eles souberam que as caravelas estavam lá? Aí, entra a lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito faz com que a gente, na nossa vida, seja capaz de ver o invisível, né? De perceber aquilo que não está evidente, que não está claro. Então, quem foi que percebeu que tinha caravela no mar? Foram os xamãs. O xamã olhou para o mar e disse assim, quando o mar faz esse movimento, tem alguma coisa grande no mar. E aí ele olhou com um olhar de vou procurar o que tem de tão grande no mar. E ele viu a caravela. E aí ele começou a dizer para os outros, tem alguma coisa ali no mar, assim, assim, assim. E os outros olharam e viram. Na nossa vida acontece exatamente isso. Né? Então, assim, através da lei de causa e efeito, isso é a prática do budismo. Então, às vezes, durante a prática do budismo, eu preciso explicar para quem está vindo pela primeira vez, né, essa angústia que foi falada aqui, é porque a gente está entrando em contato com os encadeamentos da lei de causa e efeito na nossa vida, que a gente já está mudando, porque existe o conceito Reng, que é a simultaneidade de causa e efeito, mas que a gente sente assim, que alguma coisa está sendo mexida. E aí pode trazer essa sensação que a Érica falou aqui, de uma tristeza, de uma angústia que a gente não sabe o que é. Quando ela fez Daimoku, isso passou, o que aconteceu? Ela pôde claramente ver que existem conexões que trazem sofrimento, mas que ela já está no processo de transformar essas conexões. Pô, legal, dói, mas está passando. Dói, mas eu estou conseguindo dar conta disso. Né? Dói, mas não tem que ser assim.
Dói, mas eu posso recriar. Né? Então, assim, é um processo de recriação que a gente chama de... não é recriação, é recriação. Que a gente chama de revolução humana, né? E que se baseia nessa prática dentro desses conceitos que eu falei. Então, assim, a culpa nunca é do outro. Aliás, a gente não tem culpa, a gente não trabalha com culpa. Uma das coisas que fez eu praticar esse budismo é que não existe culpa. Né? O Buda dizia assim, se tivesse um pecado, esse pecado seria ignorância. Porque tudo aquilo que a gente faz e que traz algum sofrimento, a gente fez por ignorar que ia ter tanto sofrimento depois, senão não tinha feito. Então, assim, a ignorância seria isso o que nos leva a tomar caminhos, a fazer construções de sofrimento na nossa vida. Então não tem porquê, primeiro, a gente sentir culpa. Tem sim, a gente identificou, a gente pede perdão e corrige. Essa é a atitude do peço perdão e corrige. Então não tem porque tem culpa. Segundo, não tem porquê se punir. Porque a gente acredita numa lei de causa e efeito. Então, se a causa está feita, o efeito vem. Se eu me puno, o que eu estou fazendo? 2 vezes, né? Primeiro por mim, e a gente é muito mais carrasco do que a vida com a gente. Né? Quando a gente às vezes diz assim, eu tenho que pedir perdão, muitas vezes é porque a gente não se perdoa. Né? Então, assim, primeiro eu me puno e depois ainda vou ter que pagar para a lei de causa e efeito, olha só. Então não vamos nos punir, não vamos nos sentir culpados, mas vamos querer, de uma maneira legítima, descobrir o que a gente está fazendo para incomodar o outro. O que a gente está fazendo sem saber, sem perceber, dando continuidade a coisas que estão gerando desconforto nos outros, que estão dando um impacto negativo no mundo. E aí quando a gente enxergar essas coisas, assim, cara, eu quero mudar isso aí. E aí a gente faz o Daimoku dizendo assim, eu quero na minha vida mudar a condição que faz com que isso aconteça. Porque, vejam bem, se eu pudesse orar para ela ser diferente, isso ia ser manipulação e poder. Não é verdade? Então a gente não pode começar a praticar orando para o outro ser diferente. A gente pode começar a praticar orando se eu quero estabelecer uma relação diferente. Porque às vezes o outro, com a gente, para uso interno é uma coisa, para uso externo é outra. Todo mundo adora, ela fala tão bonzinho, tão maravilhoso, chega em casa, fecha a cara, briga, bate, faz um monte de coisa. Não é verdade? É a mesma pessoa, não são 2 pessoas. É a mesma pessoa. Então quem está manifestando isso comigo? Então, assim, eu tenho que mudar na minha vida essa condição que permite que essa pessoa manifeste isso comigo. E às vezes eu tenho que seriamente falar na frente do outro. Eu não permito mais que isso aconteça na minha vida. Porque o karma, ele é uma coisa sutil que tem uma tendência à repetição. E às vezes a gente repete porque quer. Não, eu quero. Quer saber? Vou emburacar. Ponto. Repete. Às vezes a gente repete porque alguém fala, não, por favor, a gente repete. Às vezes a gente repete porque de repente a gente se vê na mesma situação. A gente não se lembra de ter criado aquela situação. Criou, mas não lembra. Né? Mas está lá naquela situação, nem conscientemente não entende o que está naquela situação. Né? Então, na verdade, o budismo diz assim, tudo que acontece na nossa vida é uma construção nossa. E isso é maravilhoso, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente construiu. O que o outro construiu, só o outro que pode mudar. Né? Então, que bacana que tudo que eu... Aí, quando eu olho a minha vida, assim, mas tem umas coisas estranhas, tem umas coisas tortas, umas coisas que eu não estou achando muito legais. Né? E aí a gente olha para a construção e ela está torta e eu digo assim, bom, mas quando eu fiz essa construção, de acordo com a história da ignorância do Buda, a minha cabeça estava torta, mas agora não está mais. Então agora eu tenho que acertar a minha construção. E toda reconstrução exige colocar alguma coisa abaixo, não é verdade? Não dá para desentortar, assim, vou desentortar a minha construção. Não. Eu tenho que acabar com algumas coisas. E o que são essas coisas que eu tenho que acabar?
São as causas que eu faço para que aquilo esteja daquela maneira. Então, assim, é muito lógico, né? Então, aonde é que entra a religião? Eu gosto de, quando eu falo de essa coisa de religião e da metafísica, né? Tem um filme daquele Indiana Jones. Eu acho que é o Cálice da Perdição, não tenho certeza. Mas enfim, o pai dele está morrendo e precisa beber de um cálice. O cálice da vida, né? E assim, o Indiana Jones está aqui, o pai está aqui atrás, foi atingido por um tiro. Aqui tem um abismo e ali o cálice está ali. Ele está vendo o cálice ali e tem um abismo aqui. E aí ele para e diz assim, se eu me aventurar nesse abismo eu vou cair e vou morrer. E aí o pai fala lá, quase morrendo, isto é um ato de fé. E aí ele tem aqueles minutos de indecisão e a pessoa que está do lado do pai diz assim, se você não for agora, ele morre. E aí a gente vê no filme que ele está parado no abismo e aí ele faz assim. E quando ele faz assim, a ponte aparece. A ponte não foi criada, ela já estava ali. Mas a falta de fé, o medo, a dúvida, faz a gente não enxergar a ponte. Então assim, isso acontece em relação à nossa vida. A solução muitas vezes está ali. Mas a falta de fé, a falta de medo, o medo, a falta de confiança, a dúvida, faz a gente não enxergar. É como se colocasse uma nuvem em cima da ponte, né? Em cima da ponte que o Indiana Jones põe o pé, né? Então assim, o budismo é uma filosofia, mas ele estabelece essa ponte. E aí tem um monte de relatos do impossível. E a gente entra num outro conceito, assim, o que é possível e o que é impossível? Será que o que define o que é possível é a mente? Se for a mente que define o que é possível, então é uma coisa, o possível depende do conceito de probabilidade. O que tem 0 probabilidade de acontecer é impossível para a mente. O que tem 0,1 é difícil, mas já é possível, né? Então assim, quando a gente começa a praticar, vão acontecendo coisas na nossa vida que a gente tem certeza que tem 0 probabilidade de acontecer. A gente tem certeza que tem 0. Só porque a Giovana está aqui, e a última vez que eu fiz esse relato ela chorou, eu vou fazer esse relato. Eu estava, e está lá atrás comendo. Entreguei. Eu estava, e a Lola nem está aí. Tá lá, pois é, tá lá, quietinho. Eu estava em casa saindo de uma reunião, recebi um telefonema da Virgínia, né, dizendo o seguinte, Nazaré, eu preciso muito que você vai ver o Chacobu. Eu estava saindo para a reunião, eu estava estressado, eu estava atrasado, falei, não posso agora. Aí ela falou assim para mim, mas sabe o que é? É que ele está muito mal e ele vai fazer eutanásia. Eu sou médico. Aí eu parei e falei assim, bom, mas do que se trata? Aí ela falou assim, um amigo meu que está sentindo muita dor e ele já conseguiu um médico para fazer eutanásia e já está tudo combinado, 60 mil reais, ele vai fazer a semana que vem. Eu falei, ok, vamos lá. E aí fui lá, eu fui com você ou você estava lá? Como é que foi? Não, a gente foi junto, te peguei na tua casa. Pois é, Giovana me pegou na minha casa e fomos lá. E aí eu cheguei lá e eu me vi diante de uma pessoa numa cadeira de rodas. E assim, esse budismo, ele diz que o segredo da vitória está na nossa vida. Ele diz que a nossa vida é capaz de se salvar e de inspirar o outro a se salvar. Então algumas pessoas dizem assim, cara, esse budismo bota o ego da gente desse tamanho, né? A gente tem o estado de Buda na nossa vida, então o nosso ego é assim. Mas assim, proporcional ao nosso ego é a descoberta de que o outro também é um Buda. E que a gente tem que se curvar diante do Buda. Então a gente tem um ego grande, mas a nossa humildade tem que ser do tamanho do nosso ego, embora ele seja muito grande.
Então, quando eu cheguei lá, o meu primeiro sentimento em relação àquele homem foi assim, eu não tenho nada para dizer para ele. O que eu vou dizer para uma pessoa que está numa cadeira de roda, com tanta dor, que acha que tem que morrer? E aí eu cheguei perto dele, né, e ele falou e tal, e eu fazendo daimoku mentalmente, que esse é um outro macete, né? Quando a gente está numa situação de perigo, tome daimoku mental. E aí outro dia alguém falou assim, mas como é que é daimoku mental? Eu falei assim, lembra da música Parabéns? Parabéns, tá. Você está ouvindo Parabéns? Estou. Então, ouvir daimoku mental é isso. Fazer daimoku mental é ouvir sem estar tocando, né? Aí, eu fazendo daimoku mental, e quando ele terminou de falar, eu falei assim, olha só, eu só tenho uma coisa para dizer para você, que eu também tinha outra reunião. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Esse budismo é um budismo onde todos os desejos nossos acontecem. Qual é o seu desejo? Ele falou assim, meu desejo é morrer. Aí eu falei, legal, então eu vou fazer daimoku para você morrer. Aí quando eu falei... Não, ela não falou assim, ela falou, eu e suas amigas, olhou pra nós, vamos fazer daimoku pra você morrer. Eu falei, eu não quero morrer. A Virgínia começou a chorar. E aí, quando eu disse isso, ele olhou pra mim e falou assim, bom, mas eu quero morrer porque a dor é insuportável. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, o médico me disse que a dor só ia piorar. E eu já não estou aguentando. Então, assim, eu quero morrer porque é a maneira de acabar com a dor. Ah, bom, então você quer acabar com a dor, é isso? É isso que eu quero. Quero acabar com a dor, mas eu não acredito nesse negócio. Acredito que você recitar um mantra possa acabar com a dor. Assim, que o médico disse que não tem mais jeito mesmo. E que eu estou sentindo há 15 anos, né? Aí eu falei assim, eu não precisa. Vamos fazer o seguinte, como é que eu falei? Me deu o benefício da dúvida. Me deu o benefício da sua dúvida. Você não precisa acreditar. Vamos fazer. E aí ele falou assim, Nazaré, você tinha uma trave inteira, estava tudo lotado, você chutou no gol, acertou no único ângulo que estava possível de entrar a bola. Eu vou te dar o benefício da dúvida. E aí ele disse, eu vou dar o benefício da dúvida. E aí ele perguntou, olha, só pergunta difícil. A segunda pergunta. Cabeção, cara, é cabeção. Quanto tempo eu tenho que fazer? Aí eu aqui dentro, eu falei, bom, fiz um ar de médica e falei assim, bom, um caso tão sério assim, pelo menos 3 horas, considerando que ele estava começando, eu não podia falar 10 horas, que nem a Érica, Aí eu falei assim, pelo menos 3 horas. Aí ele falou assim, então eu vou na sua casa fazer as 3 horas. Legal. Segunda-feira, ele foi em casa, entrou e chegou pra mim e falou assim, olha, eu continuo não acreditando. Eu disse, não tem problema, vamos fazer. E aí ele falou assim, você sabe qual é a diferença entre você, os pais de santos, os bispos, todo mundo que teve para falar comigo, é que eles diziam que eu tinha que ter fé. E você está dizendo que eu não preciso ter fé. Vamos fazer. E aí eu tenho aqui eu abro um parênteses, porque é sobre a delicadeza do conceito de dignidade da vida, né? Nós sentamos na frente do Gonzon e ele falou assim para mim, quando a dor ficar insuportável, eu posso deitar no chão? Eu disse, não. Você vai deitar no chão agora, vai esperar ficar insuportável por quê? Né? Porque assim, ele estava já imbuído de que ele tinha que ter uma atitude de respeito, Gonzon, né? E que assim, que se ele deitasse no chão, isso não seria respeito. Quando na verdade o respeito é quando todas as nossas células, toda a nossa vida está dizendo assim, gente, o Gonzon é isso. Bom, aí ele deitou no chão, nós fizemos a primeira hora de daimoku. Terminou a primeira hora, ele estava muito quieto ali, eu perguntei, e aí? Ele fez assim, ok, fizemos a segunda hora de daimoku. Segunda hora de daimoku eu perguntei, e aí? Aí ele chamou o enfermeiro, né, que ele queria ir no banheiro. Ele queria ir no banheiro, mas assim, para ele ir no banheiro tem que passar a sonda, né? E eu falei, bom, então sai todo mundo da sala, passa a sonda dele, volta todo mundo da sala. Saímos todos da sala, voltamos, mais uma hora de daimoku. Terminou a hora de daimoku, ele virou as costas, ele subiu na cadeira, puseram ele na cadeira, virou as costas, foi embora, não deu uma palavra. Quarta-feira, eu disse, bom, não vai voltar mais, né? Bom, quarta-feira ele me aparece lá. E ele é uma outra pessoa. Entra e não sei o que e tal, né? Eu voltei, tô aqui, não sei o que. E aí ele me conta o seguinte,
Ele me conta que ele estava deitado no chão e que ele não sabe quanto tempo durou isso. Ele não sabe se foi um segundo, um minuto, se foi uma vida, ele não sabe. Mas ele sabe que em algum momento ele deixou de sentir dor. Uma coisa pontual. Né? E todos os fisioterapeutas tinham dito para ele o seguinte: você não consegue respirar por causa da dor que você sente. E ele conseguiu respirar naquele momento que pode ter sido um segundo, uma fração de segundo, que eu não sei. E ele diz assim: Nazaré, isso mudou tudo. Eu tenho esperança. Ele voltou a gravar, ele voltou a compor, ele retomou a vida dele. A partir daquele momento. Então assim, aquilo era absolutamente impossível para aquela pessoa. A probabilidade daquilo acontecer, dele voltar a ter esperança, porque o que estava em jogo ali era esperança. Era assim, ser suportável ou não viver. Né? E a probabilidade para ele era 0%. Era 0%. Né? Então assim, isso potencialmente acontece na vida de todos nós. Tem aquela coisa que a gente diz, cara, eu não vou conseguir isso, a probabilidade disso acontecer na minha vida é 0, já aconteceu antes, não é do jeito que eu quero, eu não consigo. Então, é esse o nosso ponto. É esse o nosso ponto. Onde a nossa mente e o nosso coração, diante do bom usão, vão se unir e a solução acontece. Mas só na hora que a mente encontra o coração. Né? Na hora que se torna concebível, porque a mente aceita, mas a coragem que veio do coração para desafiar é que dá início ao processo. Então, esse ano de 2014 é o ano das conexões, é o ano das conexões de brilho na nossa vida, é o ano das conexões de felicidade. E essas conexões, obviamente, a gente pensar que elas são só aqui, o agora, isso é muito pequeno, elas transcendem existências, elas transcendem mundos, elas transcendem o conceito de tempo e de espaço. Então, assim, quando a gente praticar durante esse ano, com essa profunda certeza de que essas conexões já existem na nossa vida, que a gente só precisa fazer elas aparecerem, que a gente só precisa juntar o nosso coração e a nossa mente para que elas então se tornem visíveis. Então, esse ano é o ano da nova era para todos nós. Muito obrigada. Vou falar os dois juntos.